que enviou alguém, para o encontro. Daqui a pouco, em nome de Jesus, nós estaremos recebendo homens completamente transformados nas suas vidas, e rapazes, e jovens e adolescentes também, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós não pudemos mostrar a letra do slide para vocês, pedimos perdão, houve um pequeno probleminha no equipamento da mídia, ali no computador. Então, por isso, não podemos transmitir os slides, nem os vídeos. Nós temos vídeos sobre missões, mas a gente vai compartilhar lá no grupo de informativos da igreja. Se você não está nesse grupo, você vai acessar o Instagram da Adonai, que é Nova Aliança Adonai, tudo junto no Instagram. E na bio vai ter o link direto para o grupo de WhatsApp de informativos da igreja. Você clica lá e é adicionado no grupo de WhatsApp, tá bom? Então você fica por dentro. Lá a gente compartilha as informações que infelizmente não poderemos passar hoje aqui no Data Show. E é bom que você dá uma treinada aí para ler Bíblia e abrir a sua Bíblia muitas vezes. Amém? O título da mensagem de hoje, nesse terceiro culto do mês, terceiro domingo, Atos de Justiça, está no livro de Lucas, capítulo 7, verso 11 ao 17. Lucas, capítulo 7, verso 11 ao 17. Eu acho que está com um pouquinho de eco, Wanda, se você puder tirar, por gentileza. Eu não entendo muito, mas eu acho que é isso que está. Lucas 7, 11, 17. Quantos encontraram, digam glória a Deus. Quem não encontrou, diga eu também sou crente. Lucas capítulo 7, verso de número 11, a Bíblia narra a história da ressurreição do filho de uma viúva. Amém, meus irmãos? A ressurreição do filho de uma viúva. E eu quero que você atente para essa mensagem, atente para aquilo que o Senhor vai falar ao teu coração. São coisas simples, mas eu creio que pode te ajudar muito, que pode trazer vida para a tua casa, para a tua família e para o teu espírito, no nome de Jesus. O título dessa mensagem é a diferença que Jesus faz em um lar. A diferença que Jesus faz, ou feita por Jesus, em um lar. Quantos aqui querem ter o seu lar transformado pela presença do Senhor Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Logo depois, eu estou no verso 11, Lucas 7, 11. Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor, louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essa notícia sobre Jesus espalhou-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e eterno Pai, nós deixamos lá fora toda distração, toda preocupação, meu Deus, tudo aquilo que não glorifica o Teu nome, tudo que não agrada o Teu nome, Senhor. Oramos, meu Deus, para que aqui dentro nosso espírito e nosso coração esteja cativo ao Teu. Meu Deus, oramos por uma visitação especial do Teu Espírito Santo sobre cada pessoa, sobre cada família, sobre cada lar. Eu oro para que essa palavra acompanhe os Teus filhos, e enquanto nós estamos aqui, visita nossas casas, nossas famílias. Meu Deus, toca no esquife, toca no caixão, Jesus, naquilo que estava morto nas famílias, naquilo que estava, meu Deus, talvez entrando em decomposição, naquilo que estava trazendo dor e tristeza. Ressuscita, restaura os sonhos, devolve a alegria para os lares, meu Deus, no nome de Jesus. Aquelas pessoas que nos acompanham pela internet, ou que daqui a algum tempo vão assistir esse culto no YouTube, eu peço, meu Deus, entra agora com provisão dentro dessa casa, entra com providência dentro dessa casa, vai de encontro a cada homem, mulher, família, meu Deus, e toca como só o Senhor pode, sabe tocar onde eu não posso,
onde as mãos humanas não podem ir, nas emoções, na mente, no coração, Senhor. Eu peço um toque Teu. Tua palavra diz, como acabamos de ler, que na saída de um cortejo fúnebre, o Senhor tocou o caixão e um jovem morto ressuscitou. Nós oramos por um toque Teu, um toque que ressuscita, um toque que transforma, um toque que restaura, um toque que dá vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Amados irmãos, eu não sei quantos cultos fúnebres eu já fiz na minha vida, mas desde cedo eu precisei fazer. E sem dúvida para um pastor, não é um dos melhores momentos para a gente, porque é sempre um lugar de muita tristeza, de aflição, de agonia, de choro, de lágrimas. Essa narrativa bíblica conta que Jesus estava chegando, se aproximando da cidade, quando vai saindo o enterro do filho de uma viúva. Nós precisamos, para compreender algumas coisas na Bíblia, nós precisamos analisar o contexto. É o filho de uma viúva, ou seja, uma mulher que já perdeu seu marido. Ela vai acompanhada de uma multidão, é uma pessoa querida. Um velório acompanhado de uma multidão é uma pessoa querida. Então essa mulher já está passando pela dor da perda de um marido, ela é viúva, e ela agora tem a perda de um filho. Ela está indo sepultar seu filho, enterrar seu filho. E nesse cortejo fúnebre, a Bíblia diz, logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os discípulos e uma grande multidão. Sabe, e se aproximou da cidade, estava o enterro do filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Então eu quero que você imagine a cena. Jesus vai entrando na cidade, porque hoje é bagunçada a questão de como entrar numa cidade, né? Você não sabe bem quando é que você entra numa cidade. Você vem chegando em Imperatriz, ali sentido Bananal, você tem a barreira da polícia, tem a Cidade Nova, aquele bairro novo ali, tem Tamaguará, tem Conjunto Vitória, você tem alguns bairros, né, até chegar em Imperatriz. Então, para quem já mora aqui, cheguei em Imperatriz. Quem não mora fica na dúvida, já é Imperatriz? Não é? Apesar de que já é a cidade, né? Ali ainda tem Vila Davi, um pouco antes. Mas naquele tempo a cidade era cercada por muros. Então quando você chegava na porta da cidade com uma multidão e que vinha saindo uma outra multidão, não tinha como as duas passarem. Acontecia ali um choque, um impacto. Uma multidão vai saindo com um caixão, outra multidão vem seguindo Jesus. Então elas se encontram na porta da cidade. E essa é a cena. Eu quero que você imagine o cenário. As pessoas param para assistir aquilo que está acontecendo. Uma multidão segue Jesus, uma multidão segue um caixão, uma multidão segue o mestre que traz vida, uma multidão vem chorando por causa de uma morte. Esse é o cenário que Jesus se encontra. Então a Bíblia diz que a mulher não grita por socorro. Em diversos momentos você vai ver as pessoas gritando por socorro para Jesus. Lembra do homem: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lembra da mulher do fluxo de sangue que toca Jesus, do endemoniado que grita, o que tenho eu contigo? Aqui é diferente. Aqui, irmãos, nesse contexto, não é a pessoa que grita, é Jesus que percebe. Eu quero que você entenda que existem momentos da nossa vida em que nós estamos gritando o tempo todo por Jesus, desesperado, mas existem momentos que Jesus simplesmente olha para nós e se compadece da situação que estamos enfrentando. Quantos estão me entendendo? Digam amém. E esse contexto bíblico é Jesus quem se compadece. A Bíblia não diz que a viúva ao ver Jesus se compadece, não. Jesus, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Você imagina, como eu disse, eu já fiz muito culto fúnebre, e é delicado chegar para uma mãe viúva que perdeu seu filho agora e dizer: não chora. Eu não tenho esse direito. Eu não posso chegar para uma viúva que acaba de perder seu filho, está num caixão, e dizer para ela: não chore, porque ali é o momento de chorar. Se tem um lugar para chorar, é aquele, é um velório, é um culto fúnebre. E principalmente o cortejo.
Porque existe o culto fúnebre, existe a notícia da morte, o culto fúnebre, mas o cortejo é aquele momento de maior agonia, que é quando a família está indo enterrar o seu ente querido. Eu não lembro muito bem do velório do meu pai, de outros momentos, mas eu lembro dessa parte, porque é um momento de despedida, e essa imagem eu tenho até hoje na minha cabeça. É os seus últimos momentos para se despedir, para ver o corpo. Então eles estão nesse cenário, ela já está indo. Eu quero que você entenda que não existe mais esperança. Quando Jesus chega a Lázaro, em João capítulo 11, perdão. E ela diz, olha, já está morto Jesus, já tem 4 dias. Mas ele estava ali, agora aqui ela está indo enterrar. Queridos, mas quando Jesus... Eu não importa se você está desempregado, não importa se você está em meio a uma depressão, se você está em uma crise emocional, conjugal, sentimental, não importa se você está no meio de uma tempestade, de uma dificuldade muito grande, morreu alguém, tomaram a casa, tem que ir embora, eu não sei, alguém muito enfermo, sofreu um acidente terrível, mas se você encontrar com Jesus e Ele disser, não chore, o Senhor tem um propósito para a tua vida. Se o Senhor te prometer conforto e consolo, Ele tem um propósito para a tua vida. E quem sabe para alguns de vocês, o Senhor convidou a vir a este culto hoje. Capaz que no seu coração você brigou e relutou para não vir. Mas o Senhor deu um jeito, moveu as águas para que você estivesse aqui hoje. E o Senhor está te dizendo, para de chorar. Não chore. Pastor, por que eu não devo chorar? Eu estou no meio de um problema. Porque se Jesus te disse para não chorar, Ele vai providenciar um socorro, uma solução. Ele tem algo em mente para solucionar os problemas e as causas da tua vida. Amém? Se você crê, diga amém. Sofrimento é uma realidade para todos nós e para todas da nossa família. Essa é uma dura realidade. Eu jamais poderei orar por uma família dizendo, Senhor, livra ele do sofrimento. Porque a Bíblia diz em João 16:33, no mundo tereis aflições. Sofrimento é um processo na nossa vida, meus irmãos. Nós não estamos isentos disso. Por quê, pastor? Porque, irmãos, o pecado entrou no mundo. E uma vez que o pecado entrou no mundo, uma das coisas que veio foi dor, sofrimento. O homem não precisaria queimar sua carne no sol para ganhar o seu sustento. A mulher ter dores de parto. Todas essas coisas vieram por causa do pecado. Não podemos escapar do sofrimento, não devemos fugir do sofrimento. E há diversas formas de sofrimento, sabe? As quais uma família pode padecer. Porque nós sabemos, irmãos, que quando um homem está doente, o marido, a mulher, o filho, toda a família sofre. Toda a casa padece com isso. Não era só essa viúva que estava sofrendo, a família dela, o lar dela estava sofrendo, estava de luto, porque é uma perda e mais uma perda e mais uma perda. Não é fácil lidar com a morte, lidar com doença, com endividamento, dependência química e tantas outras coisas. São situações que trazem sofrimento para a família. Pastor, então se eu não devo orar para Jesus tirar, se eu não devo orar para acabar o sofrimento, já que eu vou ter que passar por ele, o que é que eu devo fazer? Primeiro, anote aí, creia que Jesus nos ajuda a suportar o sofrimento. Jesus nos ajuda a suportar o sofrimento. Se você olhar para o verso 12, ele diz no verso 12: ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ele. Verso 13: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Amados, seja qual for a causa do sofrimento da sua família, seja qual for o nível de dificuldade que a sua família possa estar enfrentando, seja qual for o grau de desespero, de angústia, de aflição, de sofrimento, de labuta, ele também sofreu, mas o Senhor venceu. E para nos confortar e consolar, ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus, se ele venceu o mundo, junto com isso ele nos dá a capacitação para vencer. Em Efésios capítulo 6 e verso 10, a Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor
e na força do seu poder. Às vezes o que falta para nós é nos fortalecermos em Deus. Às vezes o que falta para nós é nos fortalecermos no Senhor. Porque essa é a única forma, o único meio, o único caminho pelo qual nós podemos caminhar, trilhar, cursar nossa trajetória sem morrer. Ainda que soframos, ainda que passamos por dificuldades, mas se Jesus está dizendo não chore, existe um propósito, existe algo que Ele vai fazer nesse sentido. Ele vai agitar as águas, por mais que o barco pareça estar desesperado, parece que as ondas chocam contra esse barco, mas se o Senhor está no barco, você precisa crer que existe segurança, que existe descanso e que existe provisão da parte de Deus. Amém? Jesus não propôs que aquela mulher... Como é que eu posso explicar isso? Alguém pode pensar, então Jesus está dizendo, quem perde um filho não pode chorar, é isso, pastor? Não é isso. Jesus não estava propondo que aquela mulher reprimisse, essa é a palavra. Jesus não estava pedindo que ela reprimisse suas emoções, sabe? Finge que nada está acontecendo, mulher. Eu sei que teu filho morreu, mas não chora não. Não é isso, gente, isso não tem nada a ver. Jesus não estava propondo que ela ignorasse a sua dor. Jesus não está dizendo, olha igreja, quando você estiver sofrendo, finjam que nada está acontecendo. Jesus não estava dizendo, olha igreja, quando vocês estiverem passando por um momento difícil, ajam como se nada tivesse acontecendo. Não, Jesus não está propondo isso, em momento algum. Pastor, mas se não é isso, por que Jesus disse não chore? O não chore de Jesus é tipo, eu quero te encorajar, mulher, a crer que existe poder da minha parte para mudar a situação atual da tua vida. Jesus não está nos levando a reprimir as nossas emoções. Jesus não nos está mandando ignorar o sofrimento. Ele está nos encorajando a crer que mesmo para uma viúva que perdeu seu filho, existe poder em Deus para mudar isso. Morreu, sepultou, está indo enterrar, mas cruzou com Jesus e Ele disse, não chore. As coisas a partir deste capítulo vão mudar. Mas a partir desse momento, Ele encorajou essa mulher para o futuro. Ele estava dizendo, mulher, ainda existe propósito, não chora. Quando Jesus lhe disse, não chore, Ele estava dizendo mais ou menos assim, não sucumba à dor, não deixe a dor te dominar. Calma, eu cheguei. Quer ver uma coisa? No Evangelho de João, capítulo 16, verso 20. Abra sua Bíblia. Nós que estávamos orando pelo encontro, lemos o livro de João novamente esses dias. João 16, 20. Durante as nossas orações. João 16, 20 diz: quantos encontraram, digam graças a Deus. Digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. João 16, 20. A Bíblia diz que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Jesus aqui está falando aos discípulos. Ele está pregando aos discípulos. E ele diz, olha, a tristeza de vocês vai ser convertida em alegria. A presença de Jesus em uma família, ela altera as emoções negativas. Jesus promete transformar a nossa tristeza em celebração, nossa tristeza em alegria. Então anote aí em segundo lugar, Jesus nos dá força para enfrentar os momentos mais difíceis. Jesus nos dá força para enfrentar os momentos mais difíceis. Olha para a pessoa do seu lado e diz assim, está precisando da força de Jesus aí? Não chore.
Será quantas pessoas hoje chegaram aqui achando que já não tem mais nem lágrima? Amados, o Senhor, Ele é Deus de toda consolação. Ele é a nossa fonte de paz. Ele é o nosso refrigério, é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor é a nossa segurança. A palavra dele nos dá essa garantia. Jesus está a nos esperar. Jesus é para nós esperança. Quando Jesus disse para aquela mulher, não chora, ele estava comunicando para ela que ela estava ali para... Eu nunca vi isso. E se Jesus me fizer, eu acredito que eu vou tomar um susto. Se Jesus fizer na minha frente, eu acredito que eu vou tomar um susto. Celebrar um culto fúnebre e de repente a pessoa levanta e diz, me dá um pouco de água. Já pensou a cena? Você está fazendo um culto fúnebre e o morto levanta e diz, ô gente, estou com uma sede. O que é que vocês estão chorando? Parece que alguém morreu. Irmão, só Jesus para fazer uma coisa dessa nas nossas vidas. Só Jesus para fazer um milagre tão grande na vida de alguém. Quando Jesus diz não chore, Ele estava dizendo assim, eu tenho algo para fazer na tua vida. O mesmo Jesus garante hoje, eu estou convosco até o fim. Mateus 28:20 diz, eis que estarei convosco todos os dias, até a consolação dos séculos. Pastor, como é que ele diz que estaria conosco todos os dias? Se ele subiu, em Atos 1 diz que ele subiu e está à destra de Deus. Mas ele diz que deixaria o Consolador. E ele deixou, a saber, o Espírito Santo de Deus, Conselheiro, Consolador. Você tem a presença, você tem o direito de reivindicar. A gente tem um joguinho, o jogo do milhão. Só que é o jogo do cristão, né? Mas quem já assistiu o jogo do milhão no SBT sabe. Você tem direito de ligar para um amigo, eu não lembro mais, mas é mais ou menos essas coisas. Você pode consultar as cartas, você pode ligar para um amigo, você pode pular a pergunta, desistir. Os universitários, você pode pedir ajuda aos universitários. E o crente tem um a mais. O crente pode consultar o Espírito Santo de Deus. Você já parou para pensar? O ímpio, ele consulta tanta coisa, mas você que tem o Senhor na sua vida, você pode consultar o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, e quando nós consultamos o Espírito Santo de Deus, nós ouvimos a voz de Deus para as nossas vidas. Então anote aí em terceiro lugar, o Senhor nos traz consolo. Deus é um Deus que nos traz consolo. Jesus expressou toda a sua compaixão para com aquela viúva. Ele lhe proporcionou alívio da dor e sofrimento. Jesus, compaixão é uma atitude de amor. Compaixão é propósito. Quando alguém tem compaixão de nós, a pessoa está nos dando propósito. Essa é uma palavra que perdeu um pouco o uso no nosso meio. Quase não se vê, tem compaixão de mim. O que a gente fala? Principalmente no Nordeste. Tem dó. Tem dó de mim. Tem dó deu. Ô, bicho, tem dó deu. Assim como Jesus, todos nós podemos fazer, irmãos, parte da solução da vida de alguém. Você sabia que você pode chegar para alguém hoje e dizer para essa pessoa, não chore? Pastor, mas eu não sou Jesus. Mas você pode oferecer um abraço. Eu sei que nós ainda estamos em pandemia, mas passa álcool em gel. Usa máscara. Você pode ser um agente de Deus na vida de alguém. Você pode ser usado por Deus para dizer não chore para alguém. Você pode ser usado por Deus para proporcionar um momento de refrigério. Todo cristão tem que ter compaixão. Todo cristão precisa se compadecer pelas almas, pelas vidas. Muitos não têm compaixão por julgarem o outro indigno, não é merecedor. Mas quando nós temos compaixão, nós deixamos de ser juiz da vida dos outros. Irmão, se nós tivermos mais compaixão, nós vamos compreender mais o que o outro passa, o que o outro está sentindo, o que o outro está sofrendo. A compaixão, o olhar de misericórdia, ele faz com que a gente enxergue a dor do outro e não apenas o problema causado por ela. A compaixão nos tira da cadeira de juiz e nos faz trocar o martelo do julgamento por a bacia e a toalha da humildade. Amém? A compaixão
que Jesus teve com essa mulher, qual seria o resultado diferente? Jesus poderia ter dito: se morreu, é porque fez alguma coisa para morrer. Jesus poderia ter dito: não, eu estou aqui pelos vivos, esse menino já está morto. Mas ele teve compaixão. Ter compaixão é abandonar o martelo de juiz pela bacia e a toalha da humildade, da misericórdia, da compaixão. Então, irmãos, em quarto lugar, Jesus nos faz experimentar da sua compaixão. Quantos aqui hoje talvez estão presentes nesse encontro com Jesus? Talvez o caixão para você hoje seja nas suas emoções. Alguém pode estar com as suas emoções destruídas. Alguém pode estar passando por um problema emocional. Alguém aqui hoje talvez esteja em meio a uma crise financeira, a uma situação conjugal difícil, a um momento delicado da sua vida. Meus irmãos, mas são nesses momentos que nós mais precisamos nos apegar ao Senhor. São nesses momentos que nós mais precisamos ter um encontro com Jesus. São nesses momentos que nós mais precisamos nos aproximar do Senhor. Às vezes, quando a gente está passando por uma dessas situações que eu acabei de descrever, a nossa atitude é o extremo oposto a que deveria ser. No lugar de procurar o Senhor, no lugar de me aproximar de Jesus, eu começo a encontrar motivos para me punir, para me condenar, ou para culpar outras pessoas, ou eu me isolo, eu entro em uma bolha, eu me fecho no meu quarto. E é preciso entender que Jesus, quando nos ensinou a entrar no quarto, foi para orar, não foi para entrar em depressão, não foi para fugir das pessoas, não foi para se esconder do mundo. Jesus, quando disse: olha, quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Mas isso está induzindo a mim e a você a ter um relacionamento com Ele. Ele diz: quando você sai da presença de pessoas, do meio da multidão, e entra no quarto e fecha a porta, você está dando início a um relacionamento comigo. Agora, uma vez, irmãos, que eu esqueço do Senhor e eu entro num quarto, num lugar de dor, de prisão, em um local escuro, para me autoflagelar, para me sofrer, para me punir, eu estou indo no contrário do caminho que eu vou encontrar com o Senhor. E nós precisamos nos perguntar: será que eu estou fazendo por onde ter um encontro com o Senhor? Você já percebeu que às vezes, quando as coisas estão mais difíceis, a gente pensa: claro que não vem de nós, isso vem do maligno. Eu não vou para o culto hoje não. Olha a paranoia. Que coisa doida. Às vezes, no dia mais delicado, onde nós estamos mais sensíveis, onde as nossas emoções estão mais vulneráveis, onde a nossa alma está mais gritando por socorro, no dia que as coisas não deram certo, no dia que a carne queimou, no dia que o último café que você tinha caiu no chão, e a gente, naquele dia que mais deveria procurar a presença de Deus, no dia que nós mais, é claro que não existe esse dia que nós mais precisamos de Deus, nós precisamos do Senhor todos os dias, mas eu falo no dia que nós estamos mais frágeis, mais debilitados, o dia onde deveríamos olhar para dentro de nós e perceber o quão fragilizado nós estamos. E nesse dia, nesse bendito dia, deveríamos buscar o Senhor, buscar o conselho de uma liderança, de um pastor, de um amigo cristão, que possa te trazer um conselho da palavra e não um achismo. Às vezes nós fazemos o extremo oposto. Eu não estou bem, hoje eu não vou para o culto. Eu não estou bem, eu não vou fazer tal coisa. E é estranho isso. Eu não sei se os irmãos concordam comigo, porque que pessoa no momento de maior dor não procura um remédio? Que pessoa no momento de maior aflição não procura um médico? Pastor, por que eu deveria procurar? Porque existe um não chores de Deus para você hoje, nesse momento. E o Senhor quer transformar a tua tristeza em alegria. O Senhor quer transformar a minha e a tua tristeza em alegria. Mas isso só é possível com um relacionamento com Ele. Isso só é possível através de um encontro com Ele. Porque às vezes eu preciso falar com o Jean, mas eu não chego até o Jean e digo: Jean, eu preciso falar com você. Eu mando recado. Eu digo: fulano, diz para o ciclano
falar para o Beltrano que eu preciso falar com o Jean. E às vezes nós estamos terceirizando esse caminho até o Senhor. Mas a Bíblia narra que quando o caixão estava indo em direção à cova, quando o cortejo fúnebre seguia pela saída da cidade, ele encontra Jesus. Irmãos, a nossa vida pode estar indo em direção à cova, as nossas emoções podem estar sendo destruídas, mas basta um único encontro com Jesus para que tudo ao nosso redor, no nosso lar, mude. Único encontro. Jesus ele é tão lindo, porque historicamente falando, ele não podia tocar no caixão. Toda pessoa que tocasse no caixão era considerada impura. Hoje a gente chega no velório, né? Aí pega no morto, aí, tá tão friozinho. Aí a gente pega, né? Aí mexe no cabelo. Aí pega na mãozinha e sente a mãozinha aqui, que a mãozinha fica assim. Aí você mexe na mãozinha, olha, tá tão friozinho. Aí você pega no caixão. Mas naquela época, se Jesus tocasse no caixão, ele era considerado impuro. Irmãos, o Jesus que eu e você servimos, ele abre mão de qualquer tipo de preconceito, de lei, coisa, para dar vida novamente a nós, para trazer vida novamente para as nossas vidas. A Bíblia diz em Isaías capítulo número 53, verso 4: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Ele se considerou impuro para que nós tivéssemos vida, meus irmãos. Ele toca no caixão. Para muitos ele se considerava impuro. Agora presta atenção, se você olhar comigo no verso de número 14: depois aproximou-se e tocou no caixão. Nesse momento eles pararam. Por quê? Um espanto. Jesus tocou no caixão. Então um grande espanto. Calma, para tudo. Don't move. Stop. Don't move. E você imagina o silêncio? Porque estava aquele choro. Uma multidão feliz seguindo Jesus, outra multidão chorando seguindo o caixão. Então Jesus toca no caixão. A Bíblia diz que eles param. Ou seja, a multidão que ia para, a multidão que vinha também para. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. E nesse momento, para surpresa de todos, Jesus diz: jovem, vírgula, eu digo, vírgula, levante-se. É nessas horas, irmão, que quem tem medo de assombração sai correndo. Você imagina a cena? Jovem, eu acho que o povo pensou, é comigo. É tu? Será que ele está falando? Quem é que Jesus está chamando de jovem? Ah, o menino levanta, sou eu, ele falou comigo. O povo... Eu não tenho dúvida que muita gente desmaiou, gente. Foi passamento para todo lado. Acho que caiu pelo menos uns 20 ali no meio daquele povo. Desmaiou. Aí você disse: será? Oxe, você ia desmaiar também, criatura, se estivesse lá. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Anote aí. Jesus realiza o milagre que nós precisamos. Jesus é o Senhor que realiza o milagre que nós precisamos. Pastor, diz o milagre que eu preciso: salvação. Todo lar precisa do milagre da salvação. Todo lar precisa do milagre da cura emocional. Todo lar precisa do milagre da cura física. 8 bilhões de pessoas no planeta, 1,5 bilhão de pessoas são doentes emocionais hoje. Falta de perdão, mágoas, decepções, frustração, desemprego, doenças, abandono, sofrimento, rejeição. Às vezes nós não estamos velando, irmãos, alguém, uma pessoa que morreu na nossa família, mas nós estamos velando diariamente as nossas emoções. Nós estamos velando diariamente a nossa casa,
o matrimônio. Às vezes as nossas finanças já foram sepultadas. Às vezes foi a nossa força. Tem pessoas que estão só vegetando sobre a terra, mas estão completamente esgotadas, exaustas. Durante todo o ministério de Jesus, Ele realizou inúmeros milagres, e em diversos lares, em diversas famílias. E nessa noite, no dia 17 de outubro de 2021, a família e o lar que Ele pode realizar um milagre, pode ser o seu, pode ser o meu e pode ser o seu, Tati. Basta que nós desejemos esse encontro com Ele. Basta que você deseje que Jesus cruze com o velório das tuas emoções, com o velório, seja qual a área for que você esteja sofrendo, seja qual for a dificuldade. Você está passando por alguma situação difícil na sua família. Calma, não se desespera, mantenha-se firme na fé, busque ver Jesus dizendo: não chore, olhe sobre uma perspectiva de Deus. Não jogue fora o que Deus tem te dado. Não lance fora aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Não lance fora a oportunidade do Senhor tocar na tua vida. Deus é um Deus que restaura conquistas, pois Ele está tecendo e bordando uma nova história para você e para a sua família, para o nosso lar. Será uma história de vida, de cura, de libertação, de transformação, de renovo, de paz, refrigério. Mas eu não posso fugir da presença dEle. Eu não posso ir pela rua contrária que o Senhor está. Eu não posso ter medo da presença dEle. Eu não posso fugir de Jesus. Mas tem algo ainda interessantíssimo nessa história, às vezes a gente não percebe. Olha o verso 15. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou a sua mãe. Eu imagino que aquela mãe, ela deve ter ficado parada por alguns minutos. Ela ficou tipo, não pode ser, não pode estar acontecendo. A Bíblia diz que o jovem sentou, começou a conversar, e Jesus pega ele, chega para a mãe dele e entrega. Presta atenção. Jesus está restaurando por completo a vida dessa mulher. Ele poderia ter simplesmente curado e saído, mas nós precisamos olhar para as entrelinhas da Bíblia. Jesus poderia ter curado, levantado, ressuscitado o menino e ido embora, como Ele fez em algumas vezes, em alguns milagres. Mas aqui não. Aqui Ele pega o menino e leva até a sua mãe. Jesus o entregou à sua mãe. Jesus tinha um propósito com aquela mulher. Jesus queria devolver mais do que um filho. Jesus estava devolvendo a esperança para essa família, para essa mãe. Amados, através de Jesus todas as barreiras são quebradas. Através de Jesus todos os limites são destruídos. A família que conhece a Deus é um agente de reconciliação. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Segunda Coríntios 5, 17. Eu estou com a versão NVI. Eu não sei qual a versão da sua Bíblia, mas eu queria que você lesse. Quem encontrou, diga graças a Deus. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Aleluia. As coisas antigas já se, e eis que surgiram coisas novas. Presta atenção, imagina a cena. Jesus ressuscita o filho da viúva. Ele chega e entrega para a mãe. Aí a viúva pode estar perplexa.
Meu Deus, o que acabou de acontecer? Meu filho voltou à vida. Agora você imagina um texto bíblico vindo na sua mente. Você consegue conjecturar isso? Pois aquele que está em Cristo é nova, as coisas velhas, a morte, e eis que tudo se fez novo. Jesus levou a morte daquela família e Ele trouxe a vida. Irmão, Jesus, Ele é esse Deus, esse ser, esse Senhor que leva, varre a morte da nossa vida e traz vida. Se você quer ter um lar diferente, se você quer ter um lar abençoado, entenda, perdoa e peça perdão. Promova boas oportunidades para você estar junto com a sua família. Não apenas dia de luto. Infelizmente eu tenho visto família que só se reúne em velório. A família só tem se reunido às vezes em 2 épocas do ano, velório ou Natal. E no Natal às vezes é uma bebedeira, é um negócio doido. Os que bebem vão para o fundo do quintal, os que são crentes vão para a sala. E nem sequer nesse momento tem comunhão. E o único que tem comunhão, às vezes, infelizmente, é no velório, ainda fica brigando. Quem é que vai ficar com aquela casa lá na rua tal? E o bezerro? E o gato? O gato acho que é para ser meu, mamãe queria que ficasse comigo. Nós precisamos compreender, irmãos, que nós precisamos promover a oportunidade para o nosso lar. Um ambiente onde Jesus se sinta desejado. Um lar diferente, ele utiliza uma comunicação saudável e edificante. A Bíblia diz: o jovem sentou-se e começou a conversar. O milagre restaurou a comunicação entre o jovem e a sua mãe. Eu imaginei ele dizendo: mãe, eu sonhei que eu estava morto. E a mãe disse: menino, tu estava morto mesmo, menino? Como assim, mãe? Eu estava indo te enterrar. Aí ele: ô mãe, eu quero te pedir perdão, ó, porque eu morri, né? Eu morri, eu nem tinha pedido perdão. Irmãos, essa história fisicamente não se repete sempre, de alguém ser ressuscitado. Então a sua oportunidade de perdoar e pedir perdão é hoje. Nós precisamos criar um bom diálogo. A gente vive uma época em que o filho pergunta lá do quarto: o que é que tem para o almoço? E a mãe ou o pai responde pelo WhatsApp. Aí mostra uma foto, vai lá na panela, estrogonofe, aí bota outra fotinha, aí manda foto do feijão, aí manda foto, aí liga para o motoboy, ele vai lá na cozinha, pega a comida e manda entregar lá no quarto. Porque nós estamos perdendo esse contato, a capacidade de estarmos juntos e concordarmos com alguma coisa. Algumas pessoas dizem: pastor, aqui ninguém junta porque começa logo a briga. Nós precisamos orar por um lar que exista concordância, que exista possibilidade de diálogo. O milagre que Jesus restaurou foi mais do que ressuscitar. E eu creio nas entrelinhas da Bíblia. Eu creio que se esse rapaz, no primeiro momento, quando ele levanta, ele começa a conversar, ele tinha algo para conversar com a sua mãe, ele tinha algo de precioso para falar, porque se fosse eu que tivesse ressuscitado, eu acho que eu ia sair correndo no mundo, gritando: meu Deus, eu estava morto, mas hoje vivo. É possível que você precise restaurar a comunicação com a sua família. Se Jesus disser não chore, e disser vai conversar com alguém, você que está brigado com essa pessoa, você vai lá. Pois se você não senta para conversar com a sua família, tem algo errado na sua comunhão com Deus. Quando Jesus entra no nosso lar, Ele transforma não apenas, Ele não muda só a xícara de lugar, irmãos, Ele quer mudar os nossos corações também. Aleluia. Pastor, eu acho que Jesus está presente na minha família. Pois anote essas coisinhas que eu vou te falar e você vai descobrir se Ele está presente ou não, para a gente finalizar. Queria convidar o ministério de louvor. Se Jesus está presente na sua família, Ele vai lhe ajudar a suportar o sofrimento. A dor que você está passando é uma dor suportável? Ou você está morrendo por causa dessa dor? O sofrimento que você está enfrentando, você tem conseguido suportar? Ou tem sido um sofrimento sem fim? Se Jesus está no seu lar, na sua vida, Ele vai te dar força para enfrentar os momentos difíceis. Você tem tido força para enfrentar?
Às vezes quando alguém pergunta, pastor, como estão as coisas? Eu digo, vencendo. Vencendo. Vencendo, porque estamos em batalha o tempo todo. Em lutas, pelejas, mas vencendo. Diga, vencendo. Porque eu não posso me dar o luxo de dizer que venci. Uma vez que as lutas, assim como o sol, se renovam toda manhã. Mas a misericórdia de Deus também se renova todas as manhãs sobre a minha vida. Então Jesus é um Deus que vai te trazer consolo. Então Jesus, Ele vai realizar milagre na tua vida. Então Jesus, Ele vai promover reconciliação. Jesus, Ele colocará na tua boca a palavra e louvor. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família. Eu queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. E eu quero te perguntar: o que é que está morrendo na tua casa? O que é que talvez esteja sofrendo? Aí alguém pode dizer, pastor, essa palavra não foi para mim, porque eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Lembra que Jesus não quer que nós sejamos juiz? Está na hora de perguntar para alguém da sua família como é que ele está. Qual foi a última vez que você perguntou para o seu irmão como é que ele estava? Qual foi a última vez que você chegou para alguém próximo a você e perguntou como é que ele estava? Qual foi a última vez que você chegou para alguém e disse, olha, é só para dizer para você que você é importante e que eu senti a sua falta? Eu estava no culto e eu lembrei de você. Tinha um homem, rapaz, lá no encontro, que ele disse que ouviu falar do encontro, mas ele disse assim, se alguém chegar até mim e me convidar, eu vou. Às vezes tem pessoas só esperando um convite nosso para vir a um culto e transformar a sua vida, para visitar uma célula. Tem alguém só esperando um convite seu para orar, para ser tocado pelo Senhor. Então, no nome de Jesus, faça isso. Tenha um encontro com Jesus. Deixa Ele tocar no caixão. O Senhor quer cessar esse cortejo fúnebre. O Senhor quer parar esse enterro. O Senhor quer parar esse sepultamento. Ele quer trazer vida para nós. Pastor, o senhor está inventando isso? Não, gente, eu vou ler para você. Está no Evangelho de João. Eu não estou inventando. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo de número 10. João 10, verso 10. O ladrão vem senão para roubar, matar e para destruir. Já eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar a igreja aqui hoje reunida. Eu não sei se algumas pessoas estavam passando por um enterro. Eu não sei se algumas pessoas estavam aqui em direção a um velório. O velório da sua alma, das suas emoções, do seu casamento, da sua casa, das suas finanças. Mas hoje nós chegamos nessa igreja, tivemos um encontro com um Deus misericordioso, que tem compaixão, que olha para nós e diz, não chores, porque a vida chegou à tua casa, a vida chegou ao teu lar. E quando Jesus nos toca, existe vida. Pode estar morto, pode ter 4 dias, mas se tem um toque de Jesus, existe vida. Enquanto a gente adora, eu queria te pedir para convidar Jesus para te dar um toque. Convide o Senhor, diga, Senhor, me toca. Convide Ele, diga, Senhor, me dá um toque. Toca na minha vida nessa noite. Eu não sei qual é a área da tua vida, mas o Senhor sabe. Fala com Ele no nome de Jesus. Tenha liberdade.